Olá, a nossa aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre a equação de Nernst. Anteriormente, né, nós estabelecemos uma relação entre o valor de potencial e a energia de Gibbs, só que esse valor de potencial e essa relação com a energia de Gibbs, esse ΔG, ele só é válido quando eu tenho o que a gente chama de condições padrões. O que seriam condições padrões? A pressão próxima de 1 bar, as concentrações em torno de 1 molar, que é 1 mol por quilograma, e os sólidos tidos como puros, né? E aí a gente dá o valor para ele de 1. Quando a gente utiliza a equação de Nernst, que a gente vai desenvolver aqui, nesse momento, a gente tem a possibilidade de conseguir calcular o valor de potencial para a célula em qualquer momento da reação. Não precisa ser só naquela condição molar, né, de 1 mol por quilograma, ou ainda em alguns casos, quando a gente pode considerar como valores bem próximos, né, 1 molar. Então, antes de definir a equação de Nernst, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é como que é definido o potencial químico, né, de uma determinada substância. Ele é definido como μ, né, que é o potencial químico, é igual ao potencial químico padrão, mais RT/Ln de atividade. Esse estado padrão, né, que é o potencial químico padrão, esse μ aqui com esse símbolozinho, ele é tido, né, por uma condição que a gente chama de condição padrão, como a gente estabeleceu antes, né, de concentrações de molaridade de 1 mol por quilograma, né, dos componentes da solução em relação ao solvente, mol por quilograma de solvente. E temos também essa componente mais R, né, que aqui nós temos a atividade, a R, que é a constante dos gases, e a temperatura do meu sistema. Essa A que está aqui, esse A de atividade, a gente já definiu ele anteriormente, né, como o quê? O coeficiente de atividade vezes a molaridade padrão, que a gente viu que é 1 mol por quilograma. Esse coeficiente de atividade, né, ele tem que levar em consideração, ele na verdade é resultado de composição da concentração molaridade e da temperatura da minha solução. Quando nós temos a condição de que esse coeficiente de atividade é próximo de 1, ou μ tende a 1, né, escrito aqui em termos matemáticos, e A, consequentemente, vai tender a quê? A M sobre M0, M padrão. Esse M é a nossa molaridade, né? Então, a molaridade do meu componente da solução, dividido pela molaridade padrão. Essa utilização dessa molaridade padrão aqui tem como objetivo a gente eliminar da nossa equação, né, para um resultado logarítmico, para uma operação logarítmica, a unidade, né, que a gente não pode fazer logaritmo de unidade. Essa condição, em geral, acontece quando eu tenho molaridades tendendo a zero, ou seja, o meu coeficiente de atividade tende a 1, molaridade dos meus componentes da solução, ou seja, em baixas concentrações. Esse coeficiente de atividade vai englobar, então, todos os desvios de idealidade do nosso sistema, né? Outra forma de reescrever esse coeficiente de atividade, né, é em função da molaridade, né, esse M aqui representando M sobre M0, e o meu coeficiente aqui é só uma representação matemática, né, da mesma aqui, agora em termos de coeficiente de atividade e molaridade. Então, agora a gente já pode começar a deduzir a nossa equação de. A primeira coisa que a gente tem que fazer é expressar, né, o nosso potencial químico em função de atividade. A gente já sabe, né, que o somatório de coeficientes vezes o potencial químico, de acordo com a equaçãozinha que a gente viu anteriormente, já tinha visto antes nas outras físico-químicas, é igual aqui ao somatório, né, dos coeficientes vezes o potencial químico padrão, mas RT,
que multiplica o somatório dos meus componentes vezes ln da atividade dos meus componentes. Nós sabemos também, né, de deduções anteriores, que esse padrão, isso é denominado ΔG, né, que é a variação da energia de Gibbs molar padrão para uma determinada reação química da célula. Então, a gente pode reescrever essa equação, né, em termos de ΔG. E então, nosso somatório de coeficientes vezes os potenciais químicos vai ser igual a ΔG mais RT ln. E aqui nós introduzimos uma nova simbologia matemática, que é chamada de produtório. Esse π aqui é chamado de produtório. Nesse caso, a nossa equação, então, vai ser igual ao quê? O somatório dos coeficientes vezes os potenciais químicos, ele é igual ao ΔG, da nossa energia de Gibbs da reação molar, né? Mais o nossos componentes, mais RT ln da atividade vezes os coeficientes estequiométricos de cada uma dos componentes. Quando nós temos essa relação, a gente pode substituir, né, que a gente já sabe que isso aqui também é igual a menos NFE, a gente pode substituir por NFE, menos NFE. Então, substituindo essa relação e dividindo por NF, né, nós vamos obter a seguinte relação. ΔG, que a gente já reorganizou, né? ΔG mais RT ln vezes atividade igual a menos NFE. E quando a gente divide tudo por NF, a gente consegue isolar o nosso potencial aqui da nossa célula eletroquímica. Esse potencial, né, quando a gente divide por menos NF, vai ser igual a quê? A menos ΔG sobre NF, menos RT sobre NF, que multiplica LN do produto de atividade. Essa equação, né, quando a gente, como a gente já sabe, né, o que significa esse ΔG igual a menos NFE, a gente já sabe que ΔG sobre NF é igual ao que a gente chama de potencial químico, potencial padrão da minha célula, ou força eletromotriz padrão. Não é válido para quando a gente tem todos os coeficientes de atividades igual a 1, e, portanto, essa parte aqui da minha equação vai deixar de existir. Essa dedução, né, ela é igual ao que a gente já tinha chegado às conclusões nas aulas anteriores, em que ΔG é igual a menos NFE. É do que eu estou rearranjando em função do E padrão, isso aqui. Mas isso eu obtenho aqui na minha equação, que eu estou montando a equação de Nernst. Então, conhecendo essas relações, né, que o potencial é igual a menos ΔG sobre NF, menos RT sobre NF, que multiplica o LN do produtório da atividade elevado aos seus coeficientes, e conhecendo, né, que potencial padrão é igual a menos ΔG sobre NF, eu posso substituir, né, essa relação e eu chego na minha equação, né, que relaciona o potencial químico da minha célula eletroquímica com da minha célula eletroquímica e os coeficientes de atividade dos meus componentes da minha célula eletroquímica. A gente chama esse produtório de atividade de Q, convenção utilizada, né? E essa convenção, né, esse Q é chamado de, como eu disse, um quociente de reação. Esse produtório, ele vai estender sobre todas as espécies do sistema, né, do meu sistema em estudo, exceto elétrons. Então, esse produtório não envolve Então, como eu disse, essa força eletromotriz, né, agora, da célula, em qualquer momento, ela pode ser determinada a partir dessa relação que a gente faz entre as atividades do componentes, né, e o potencial padrão da célula. Então, como que vai variar esse potencial à medida que as concentrações saem das condições padrões? Essa equação vai me permitir calcular esse
em qualquer momento aí da minha célula eletroquímica em ação. Algumas considerações é que todas as atividades, né, que eu tenho aqui quando eu considero soluções aquosas, elas vão estar sempre na escala de molalidade, né. Só que quando eu estiver trabalhando com soluções diluídas, essa escala de molalidade e concentração, elas são praticamente iguais numericamente, né, que é o que a gente usa em outras disciplinas aí como convenção. Eh Outras considerações, né, para que vocês, se tornem mais íntimos em relação a essa equação, né, lá das analíticas que vocês estudam, é em relação a como vocês obtêm ela lá, olham, vocês veem ela, né, utilizando valores como 0,25693 V sobre N, que na verdade nada mais é do que você está substituindo um RT sobre F, e esse cálculo de RT sobre F, né, ele vai dar um valor aqui, que é esse valor de 0,025693 volts, né, isso aqui, vezes, ln de Q. Outra forma de representar é mudando essa base, né, para que a gente chama de base log, e aí esse valor de RT sobre F, ele vai ficar como 0,05917 volts. O restante da equação a gente mantém. Esses cálculos a gente faz e apresenta essa fórmula de forma já numérica, né, para a condição de 298 graus, 298,15 kelvins, e pressão em aproximadamente de 1 bar, a gente mantém isso aqui para facilitar os cálculos, né, na hora de fazer expressar os nossos valores. Então, expressar em termos dessas bases e já com valores numéricos facilita o nosso. Eh, Como agora a gente, já tem, né, uma equação que relaciona, eh, o potencial da célula em qualquer momento, né, eu vou agora, eh desculpa, antes a gente vai fazer algumas outras, concentrar ou antes de dar um exemplo, a gente vai fazer algumas outras considerações. Primeiro, né, que, esse valor de produtório que a gente colocou lá, que a gente colocou um Q, né, na equação de Nernst, ele não é, em geral, o de K, que a gente enxerga como constante de equilíbrio, que vocês já viram em outros momentos, disciplinas. Quando eu reversível, numa célula eletroquímica reversível, a gente fala que essa célula está em equilíbrio. E nosso trabalho, na verdade, para que essas equações sejam válidas, né, elas têm que estar em sistemas que a gente chama de sistemas em equilíbrio eletroquímico. Só que nós temos que lembrar que existe uma diferença entre equilíbrio químico e equilíbrio eletroquímico. Quando a gente pensa em equilíbrio eletroquímico, a gente tem transferência de elétrons entre as fases. É porque a gente tem uma diferença de potencial que possibilita que eu tenha um sistema eletroquímico, a gente tem que ter diferença de potencial. Então, a gente tem transferência de elétrons, entre as fases. E essa atividade, né, que a gente calcula com esse Q, ela envolve qualquer valor, né, para a célula que a gente montar. Não necessariamente é um valor padrão, uma condição padrão, né. E, essa equação vai permitir, na verdade, fazer condições, com variações infinitesimais, né, devido a gente estar pensando num sistema eletroquímico, ou seja, tem variações, tem um circuito aberto, mas tem uma transferência, infinitesimal infinitesimais de cargas, né, e de concentrações no meu sistema. Inicialmente, lá a gente viu que as quantidades de matérias transferidas são muito pequenas, em relação ao equilíbrio eletroquímico, ela não vai dar diferença nos potenciais, que estão sendo medidos, mas em termos de equilíbrio químico, né, em termos de há uma variação e essa atividade não está considerando
químico. Então, vamos escrever essa equação em função de quê? Né? Q de constante de equilíbrio, né? Primeiro, a gente tem que lembrar algumas definições, né? Que o valor de potencial padrão é igual a menos ΔG sobre NF, a gente já sabe. E o valor de ΔG padrão, né? Ele é igual a menos RT ln de Q padrão. Então, utilizando essas relações, né? Nós podemos substituir o ΔG por menos RTln de K, desculpa, K padrão. Então, substituindo esse sinal negativo aqui, ele vai desaparecer, né? Vai ser menos com menos, vai dar mais. Então, o meu E padrão vai ser igual a RTln de K padrão sobre NF. Quando eu esse valor aqui de E padrão na minha equação, eu vou ter uma relação entre o Q e o K. E aí, substituindo, eu vou ter que o meu valor de potencial da célula vai ser igual a RT ln de K padrão sobre NF, que viu aqui anteriormente para o E, menos RT ln de Q sobre NF. Fazendo algumas manipulações matemáticas, a gente vai chegar, vai ser igual a RT sobre NF, ln de K padrão sobre Q. Essa equação, então, ela vai relacionar, né, o valor de Q da equação de Nernst, né, que é o quociente de racional, em qualquer momento com a constante de equilíbrio nas condições padrões. Então, toda vez que eu tenho um Q igual a K padrão, eu vou ter um valor de potencial igual a zero. Então, se eu tenho isso igual a isso, ln de 1 é zero, né? E, consequentemente, esse valor aqui vai ser, esse valor da minha equação vai ser zero, porque qualquer número multiplicado por zero vai ser igual a zero. Então, RT sobre NF não é zero, mas como o ln de K sobre Q é zero, eu tenho que esse valor de potencial é zero. E isso é o que a gente chama de condição químico, né? Então, nessa condição de valor de potencial igual a zero, a gente tem o equilíbrio químico. Para a situação que a gente tem o Q menor do que o K, né? A gente vai ter um valor de potencial positivo aqui. Ou seja, nós temos uma reação espontânea acontecendo e temos formatos e, consequentemente, durante esse processo de formação de produtos, esse vai aumentando até que chegue na condição de equilíbrio e Q vai ser igual a K, e, consequentemente, o valor de potencial vai ser igual a zero. Então, à medida que a reação avança, né, o valor há um aumento de Q, o valor do potencial vai sendo reduzido. Para a condição que a gente tenha de Q maior que K, a gente tem um valor de potencial negativo e essa reação é não espontânea. Agora, então, nesse momento, né, a gente vai fazer o nosso exemplo aqui, utilizando essa equação de Nernst, para que vocês possam ter uma ideia mais clara do que é essa aplicação da equação de Nernst. Então, imagine, né, essa célula eletroquímica aqui, né, 2AgCl mais H2, e eu estou representando a equação eletroquímica, né, mais dois elétrons, né, é o meu eletrodo right, né, que está sofrendo o processo de redução, né, eu estou representando aqui, na verdade, o processo de redução acontecendo, né, no eletrodo right, desculpa, formando 2Ag mais 2H mais 2Cl- e liberando, né, 2 elétrons também no meu processo de oxidação, que vai acontecer no meu eletrodo left. Escrevendo, então, a equação eletroquímica, a equação de Nernst para esse sistema, né, para essa reação global química, nós vamos ter, então, né, a gente já sabe que essa é a equação geral, e sabemos que Q é igual ao produtório de atividade, né, e esse produtório de atividade, ele vai ser igual a quê? A todas as espécies, né, que não envolvam elétrons, então vai ser a atividade do produto sobre a atividade dos reagentes. Então, representando para essa equação eletroquímica, nós vamos ter que o valor de potencial para essa equação eletroquímica vai ser igual a E padrão menos RT
sobre 2F, porque nós temos 2 elétrons envolvidos no processo de redução e 2 elétrons envolvidos no processo de oxidação, que multiplica Ln vezes a atividade de H+, né? H+ aqui, né, nós temos um coeficiente igual a 2, então coeficiente igual a 2 para ele aqui também, que multiplica a atividade de Cl-, que também temos um coeficiente igual a 2, multiplicado por esse coeficiente, que multiplica a atividade de Ag ao quadrado também, porque também Ag tem um coeficiente, tem um valor de coeficiente igual a 2. Isso tudo dividido pelos reagentes. Quem são os reagentes? Nós temos a atividade do AgCl elevada a, que multiplica a atividade de H2 elevada a 1, e, portanto, não aqui, porque o coeficiente de H2 é 1 e a gente não costuma representar esses coeficientes aqui. Não tem necessidade, é inerente que esse processo que nós temos o valor igual a 1. Quando a gente considera a pressão aproximadamente de 1 bar, a gente pode fazer algumas considerações que vão simplificar nossa equação. Né? Primeiro, que as atividades de sólidos e líquidos puros, né? Nesse caso, os sólidos Ag e AgCl, são iguais a 1. As atividades de gases, elas também podem ser substituídas por pressão. Então, para o H2, nós temos uma atividade igual, vai ser igual à pressão de H2 sobre pressão de 1 bar, que é a pressão que a gente chama de pressão padrão. Fazendo a substituição aqui no nosso sistema, a nossa equação ali para calcular o potencial do meu sistema em qualquer momento, né, do meu processo reacional, ele vai ser igual a quê? A gente vai ter que, sabe que a atividade de H+ é ao quadrado, como esse aqui esse H+, ele está em meio aquoso, né? Ele é um íon em meio aquoso, ele vai ser mantido como atividade, o Cl da mesma forma, com os seus devidos coeficientes, e o meu Ag, a gente sabe que esse valor é igual a 1, 1 elevado ao quadrado, então é como se tivesse um 1 aqui multiplicando, então a gente também não representa. Embaixo, a gente tem a atividade de AgCl ao quadrado, igual a 1, porque é um sólido puro, então a atividade de AgCl vai ser igual a 1 elevado ao quadrado, vai ser 1. E substituindo a atividade do gás hidrogênio por pressão, a gente vai ter, então, que P de H2 sobre P0 aqui nos nossos reagentes. Então, nossa equação geral ficou. O valor do potencial dessa reação, em qualquer momento, ele vai ser dado por essa letrinha E, né, grega, igual a E padrão, menos RT sobre 2F, que multiplica Ln de atividade de H+ ao quadrado, vezes a atividade de Cl- ao quadrado, dividido pela pressão de H2, dividido por pressão de 1 bar, que é a pressão padrão que a gente. Bem, então aqui agora a gente já tem uma representação do nosso sistema, né? Um exemplo de aplicação da possibilidade de calcular o valor potencial em qualquer momento, né, da minha célula eletroquímica, utilizando a equação de Inertz, que relaciona a atividade com valores de potenciais padrões, né, para que a gente possa acompanhar a modificação de potencial nessa célula eletroquímica em qualquer momento aí do nosso sistema reacional. Eu vou enviar as atividades para vocês e qualquer dúvida a gente esclarece aí ao longo da semana ou durante a aula. Um abraço e bom dia para vocês.